Boa tarde. O bate-papo com Eurípedes Mendonça de hoje, 28 de maio de 2024, vai conversar com você sobre o tema Doutor Celso Augusto Melo e o humanista Doutor Lourival Moura. Abre aspas. A pergunta: quem foi o doutor Lourival de Gouveia Moura? A resposta do entrevistado: primeiro foi meu amigo, depois eu fui seu genro. A primeira e demorada risada. E concluiu: ele foi um dos fundadores da centenária Associação Médica da Paraíba. Foi assim, fecha aspas, que no dia 24 de maio de 2024 iniciou a entrevista inesquecível com o meu professor da disciplina de epidemiologia da UFPB e médico do trabalho, doutor Celso Augusto França de Melo, nesta foto ao lado do seu aluno, aos 92 anos de idade, esbanjando um inigualável senso de humor. A cada 5 minutos dava uma bela gargalhada e uma memória privilegiada. O que o doutor Celso falou do seu sogro, doutor Lourival Moura, que era uma pessoa muito agradável, que formou-se em medicina na primeira faculdade de medicina do Brasil, em Salvador, que sempre se destacou pela sua liderança, foi até presidente de uma república de estudantes quando morava na Bahia. Ele gostava, acreditem, de andar pelas ruas de Salvador de pijama. Era muito brincalhão e sorrindo, que foi a maior parte do tempo na entrevista. O doutor Celso contou 3 casos bem pitorescos do tempo do estudante doutor Lourival, quando morava naquela república supracitada. O primeiro caso, a troca do pilogênio, um produto capilar, por urina. Teve muita coisa gozada que o doutor Lourival contava. Tinha um colega que tinha um produto que usava, chamava pilogênio. Doutor Lourival, por brincadeira, com outro estudante, o Oscar de Castro, que também chegou a ser presidente da Associação Médica da Paraíba, que era seu grande amigo e colega. Logo alguém colocou urina no vidro que era para ter pilogênio, para fazer um exame. E doutor Lourival pegou aquele frasco com urina e derramou na cabeça de um amigo. A segunda, digamos, presepada, a aquisição de um penico, alguém chama urinol, para substituir a sopeira. A sopeira da República de Estudantes quebrou. Então, ele, como presidente, de pijama, era a prática, então estudante, na época, era chamado já de doutor Lourival, pois todo estudante de medicina era chamado de doutor para ganhar respeito da população. Ele então comprou um penico de louça igual a uma sopeira, só,
claro que com apenas uma asa, e perguntou à vendedora: dá para fazer sopa? E ela, sim, e levou como se fosse uma sopeira. Seu irmão mais velho, engenheiro, foi lhe visitar na República, mas não teve coragem de tomar a sopa feita naquela, entre aspas, sopeira. Ah, não tomo sopa aqui não. Eu pago o jantar de vocês. E uma bela risada explodiu o doutor Celso. Terceiro caso, o incômodo barulho dos estudantes nas madrugadas. Uma vez o vizinho do andar de baixo reclamou que eles estavam andando no piso de tábua e de noite o barulho os incomodava. E sabe, vocês que é normal os estudantes estudarem até altas horas da madrugada. Após a reclamação do vizinho, ele, doutor Lorival, disse dois pontos. A gente não vai fazer barulho hoje, mas a gente tem uma tábua para pregar. E a gente então vai ter que fazer, no outro momento, mais um barulho. E eu perguntei, tinha que ser de noite, não é, doutor Celso? Porque eles estudavam de dia. E o doutor Celso, na maior gargalhada da entrevista, respondeu: nada, nada, era só safadeza de estudantes. O médico doutor Lorival, ele tinha uma enfermaria no hospital, como todos os médicos, que eram poucos na época, e o doutor Celso a usava para suas aulas de clínica, e a do doutor Marinésio Moreno para aprender as técnicas cirúrgicas. Quem ficou, perguntei ao doutor Celso, com o acervo bibliográfico do doutor Lorival? E ele, eu tenho alguma coisa na minha casa de Tambiá, mas não tenho documentos da gestão do doutor Lorival à frente da Associação Médica da Paraíba. Tenho alguns livros dele. Os honorários do doutor Lorival Moura, ele tinha a medicina como um verdadeiro sacerdócio. Doutor Celso frisou com emoção. Era intransigente em cobrar menos que todo mundo e brigava com o paciente porque achava o preço estipulado pelo doutor muito baixo e aumentava o paciente e o doutor Lorival baixava. O paciente achava que era fácil enganá-lo, mas ele ia na casa do paciente e devolveu o dinheiro a mais. A amizade com o padre Zé Coutinho. Quando encontrava com o padre Zé Coutinho, que o povo chamava Coitinho, com I, entregava o doutor Lorival a carteira de cédulas para o padre Zé Coutinho tirar o que quisesse. Encerrou o seu depoimento, doutor Celso, falando da importância da Associação Médica da Paraíba. Frequentei a sua biblioteca regularmente, era a única da saúde na época, como estudante de medicina. Certa vez, consultei um livro que foi muito útil no atendimento a uma criança que engoliu um broche de segurança. E na época, não havia endoscopia digestiva. O livro recomendava engolir um pacote de algodão que no outro dia colocaria a criança o broche para fora. E assim aconteceu. Nos próximos vídeos, traçaremos o perfil profissional do Dr. Celso e romântico e destacaremos
o único momento da entrevista de 1 hora e 7 minutos que ele foi às lágrimas. Até lá, se Deus quiser.